Gente, uma jovem ciclista morre após ser atingida por um carro. Isso foi na região metropolitana de Curitiba. E o motorista? Parece até que virou rotina, né? Fugiu sem prestar socorro. Thaís Travensoli traz mais detalhes pra gente. Priscila Janaína Rocha, de 28 anos, morreu nesta terça-feira no hospital. Precisa encontrar o culpado, a gente precisa que ele entenda o que ele fez, né? Principalmente ele tenha consciência do que ele fez para que ele não faça de novo. Priscila foi atropelada no último sábado, por volta de 13h30 da tarde, quando passava de bicicleta, aqui na Avenida das Araucárias. Ela morava no bairro Portão, em Curitiba, e estava indo na casa de uma amiga, que mora aqui na região. Testemunhas contaram que um Palio azul em alta velocidade atropelou Priscila. O motorista fugiu sem prestar socorro. A velocidade máxima permitida no trecho onde o acidente aconteceu é de 70 km por hora. Encontrava-se caída aí no asfalto, infelizmente inconsciente, né? Verificou-lhe lesão em crânio dela, região occipital, e um ferimento lacerante, região ali do membro inferior direito, perna, né? Segundo o melhor amigo, Priscila trabalhava como vendedora e morava sozinha em Curitiba há cerca de 5 anos. No final deste ano, ela voltaria para Santa Catarina, onde moram os familiares. Entre os amigos, era conhecida por ser amorosa e dedicada ao próximo. Os órgãos foram doados. Esse era um dos maiores desejos de Priscila. Priscila era uma pessoa boa, ela sempre me disse que o maior defeito dela não é guardar rancor, não guardar raiva de ninguém, sabe? E eu só quero que ele tenha consciência do que os atos deles estão fazendo com as pessoas, e que tem uma família enorme, uma família tanto da terra quanto uma família de alma, que está sofrendo, e a gente precisa fazer ele entender isso. E a Priscila é uma jovem tão do bem, né? Priscila Janaína da Rocha, 28 anos, que tinha inclusive o desejo de doar os órgãos, e é o que está sendo feito. Vai salvar vidas. A morte dela vai salvar vidas. Por outro lado, tem mais um motorista fujão aqui na nossa região, infelizmente, que não assume a responsabilidade, não para prestar socorro, né? Dá no pé e deixa uma jovem caída no asfalto. Isso é muito triste, viu, doutora? Essa falta de empatia pelo outro ser humano, que é necessário que a lei conte que isso é crime, exatamente porque as pessoas fazem isso. Simplesmente atropelou, deixou jogada à margem da rodovia, não teve nenhum momento de parar e pelo menos tentar prestar um socorro, agir com empatia. Nós tivemos delegados aqui já falando sobre a diferença entre uma situação e outra, né? Não só sobre o aspecto moral, mas também sobre o aspecto legal, sobre as consequências disso, né? Que se aumentam em razão de deixar. Mas, por outro lado, né? Claro, isso tem que ser apurado, essa pessoa tem que ser localizada, mas em um outro momento tem esse ato da família que nesse momento de dor consegue pensar em outras pessoas, né? Consegue pensar que outras pessoas que estão numa fila, podem ter uma sobrevida graças à generosidade dela em vida, que falou para os familiares, né? E a generosidade dos familiares que honram o desejo dela nesse momento. E que é uma situação muito importante, sabe, Jasso? Tudo muito triste, né, doutora Márcia? Tudo muito triste, mas o mais lamentável também, né? O lamentável desse fato também é pensar que o motorista que cometeu esse tipo de crime, né? Porque isso é um crime, né? Sim, esse motorista que praticou esse ato irresponsável, né? Esse motorista, daqui a pouco, a polícia consegue localizar. Se não localizar, talvez até ele se apresente. Mas aí já passou aquele prazo, não é verdade? Aí, de repente, a pessoa, ou então, se for preso, às vezes paga uma fiança, continua em liberdade, e aí a Janaína já foi. De qualquer forma, aí a Priscila Janaína já foi. Não tem como restituir a presença da vítima, né? Mas é claro, essa pessoa tem que ser punida. Ela tem que ser, inclusive, demonstrada como exemplo, né? Tem que ser punida, ela tem que ser responsabilizada em todos os aspectos, não só na lei criminal, mas também na civil, ou seja, com a solicitação de que se pague uma indenização, pois afinal de contas uma menina jovem, com um futuro pela frente, e que esse valor possa ser bem utilizado também. Mas é necessário que as pessoas sejam responsabilizadas, já que elas não trazem isso dentro delas, que elas sejam responsabilizadas através da justiça. A doutora Márcia hoje, se fosse juíza, na hora de dar a canetada, o que faria?
Bom, primeiro recomendaria, se conhecer ele, né? Mas a princípio recomendaria sim a prisão dele, né? Seria esse momento, né? Faria a avaliação de bens dele versus o que a família está perdendo, o que a jornalista estaria perdendo. Tomaria os bens dele para que ele tenha uma vida pior daqui para frente. É necessário que ele tenha uma quebra na vida dele, uma vez que ele não se importou com a vida humana. Pior do que atropelamento é ele ter deixado ela lá. Talvez um socorro imediato tivesse mudado o destino disso. Essa é a doutora Márcia. Doutora Márcia, queria ver a senhora dando canetada, hein? Queria ver a senhora foi delegada de polícia por quase 30 anos, mas queria ver a doutora Márcia. É isso mesmo, é disso que a gente precisa. Porque a gente precisa de punição, porque quando você pune, né, você dá exemplo. Exato. Não é isso? Você pune, você dá exemplo. Isso evita com que outros façam a mesma coisa que essa pessoa fez. Uma via de 70 km por hora, pessoa em alta velocidade, comete o atropelamento, não para, e segue vai embora, sua vida normalmente, né? como se nada tivesse acontecido. É claro que a doutora Márcia tem razão, porque tem que jogar na cadeia para ele ficar lá pensando e remoendo isso a vida inteira, todo o tempo que estiver lá. E aí arcar com as consequências, com tudo isso que a doutora Márcia falou. Indenizar a família, né? Pagar os custos. Fazer doer no bolso também, não é só doer na consciência. E gostaria doer muito... na consciência e no bolso. Jason, então, já que a gente não tem como manter ele na prisão eternamente, então vamos colocar ele para trabalhar no pronto-socorro, recebendo as pessoas vítimas de trauma, né? Ele lá vê o sofrimento humano, como é que funciona, vai que ele aprende a se sensibilizar com outra pessoa, vendo como as pessoas chegam, como as famílias chegam nesse momento. Quem sabe desespero que é. Que ele tenha uma visão. Se não funcionar, vamos levar ele para o IML, né? Para lá acompanhar uma necrópsia, acompanhar o desespero familiar de novo. Vamos ver como é que funciona. Eu acho que as pessoas têm que ser levadas a pensar. Se não conseguem pensar porque a educação delas não funcionou, então vamos tentar reeducá-las ou começar a educá-las agora, né? Gostei dessa ideia. O juiz determina, vai fazer um curso de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, para aprender a atender as pessoas que chegam no pronto-socorro, vítimas de acidente. Hã? Que tal? E mais, né? Não só as pessoas que chegam quebradas e que precisam de socorro, mas o drama dessas famílias. Talvez acompanhar de perto o drama dessas famílias para viver isso intensamente, para nunca mais pensar em cometer um ato desse. Né? Abandonar alguém jogado no asfalto, seja lá a situação que fosse. Né? Muitas vezes a gente já viu aqui motorista dizendo assim, não, mas fiquei com medo de voltar, porque um ou outro, e a gente viu que em várias situações não tinha risco nenhum da pessoa parar e prestar o atendimento. Até as imagens mostraram que a pessoa andava tranquilamente entre as testemunhas e não iria acontecer nada nesse sentido, né? O fato é que precisa estimular, de certa forma, essa empatia. E em situações assim, você se envolveu no acidente, que ruim. O que você faz depois diz quem você é. Pois é. E aí é o seguinte, você veja que é uma rua aparentemente tranquila, né? Permite ali andar a 70 km por hora, rodar a 70 km por hora, aparentemente tranquila. Uma jovem com um futuro todo pela frente. Jovem. Independente. Querida por todos, independente, deixou Santa Catarina, veio aqui para o Paraná para trabalhar, né? Era vendedora. Quer dizer, olha que triste, né? A gente olha assim a vida inteira pela frente. É quase difícil falar na sensação que isso dá, mas seria importante que as pessoas colocassem um pouquinho a mãozinha na consciência, né?